Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí repercutindo o empate entre Palmeiras e Porto 0-0, onde o Palmeiras foi melhor os 90 minutos, criou muitas oportunidades de gol, bola na trave, jogador tirando a bola dentro do gol, mas não conseguiu furar o bloqueio e sair com a vitória. Resultado ruim, mas a performance foi boa. Vamos aí trazer a imprensa falando aí sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu estarei de volta. E o Verdão estreou no Mundial, um grande jogo contra o Porto. O Palmeiras fez uma ótima partida, na minha opinião, jogou muito bem, não ganhou o jogo com facilidade, inclusive, por detalhe. E é o detalhe que o Palmeiras trouxe do Brasil para os Estados Unidos. A dificuldade de fazer o gol, né? A busca pelo centroavante de meses atrás até chegar o Vitor Roque chega e também não vira o goleador. O Palmeiras continua com o mesmo grande problema, que é não conseguir empurrar a bola pro gol. Tem volume, tem variação tática, tem o controle do jogo, defensivamente é muito forte, mas o problema do Palmeiras continua sendo esse. O que é muito bom no jogo de hoje? O Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras dominou um time que é um time da média europeia do alto, né? Não é daquele grupo de brilhantes, né? Que tem aqueles 5, 6 times que destoam, inclusive lá, mas, porra, é um Porto, não é um timinho da Europa, não é um figurante de merda que joga a parte de baixo de uma tabela. Então o Palmeiras conseguiu ser consideravelmente melhor do que esse time e criar as oportunidades e mostrar que ele pode sim ser o líder do grupo. O que é ruim? O Palmeiras não ter feito os pontos em cima do Porto dá ao Porto a possibilidade de passar o Palmeiras no saldo, se eles fizerem a mesma campanha nos 2 jogos restantes. Então, para cima de Al-Ahly e Inter Miami, eles vão ter que se virar para conseguir um saldo, um resultado para passar em primeiro. Por quê? Porque com a vitória do Paris Saint-Germain em cima do Atlético de Madrid, se havia uma possibilidade do Paris Saint-Germain tropeçar, talvez a mais forte fosse o Atlético de Madrid. Ele passou. Então tudo indica que o Paris Saint-Germain passa em primeiro. Ninguém quer pegar o Paris Saint-Germain nas oitavas. Então é muito importante para o Palmeiras agora ganhar os jogos e olhar para o saldo do Porto o tempo inteiro, caso o Porto também ganhe. Mas eu vou deixar aqui um palpitezinho. Eu acho que o Al-Ahly vai engrossar o jogo para um dos dois. Olha aí, minha gente, Palmeiras começa bem, muito bem a sua participação no Mundial de Clubes. Só não foi melhor porque faltou o golzinho para confirmar a vitória para cima do Futebol Clube do Porto. A equipe tomou conta do jogo, personalidade, tranquilidade, mostrou intensidade, um jogo no mano a mano de igual para igual. Durante toda a partida foi superior ao seu adversário, criou inúmeras situações delicadas. As mudanças feitas pelo Abel Ferreira tornaram o Palmeiras ainda melhor, mais forte. As substituições continuaram deixando o Palmeiras numa situação de superioridade dentro da partida. O Porto, em algumas situações, ameaçou incomodar, mas o Palmeiras teve estabilidade e tranquilidade. Realmente uma pena foi que o gol não aconteceu. O Palmeiras merecia ganhar tranquilo, poderia ter saído de campo com a vitória, que ninguém iria questionar. Mais posse de bola, mais contundência, mais velocidade, acuou o adversário em muitas situações. Uma pena que não ganhou o jogo, mas tá aí. No grupo tá tudo igual. Na outra partida da equipe no Al-Ahly e também no Inter Miami, 0-0. Então tá tudo igual. O Palmeiras poderia ter saído aí com vantagem nessa abertura do Mundial de Clubes para a equipe brasileira. Enfim, Palmeiras foi melhor, faltou o gol para ganhar o jogo. Fala pessoal, não era o resultado que o Palmeiras merecia, dominou o jogo, as melhores chances da partida foi do Palmeiras realmente. É claro que primeiro jogo, o nervosismo, a expectativa, o gramado também, por mais que estava ali verdinho, tapete, mas a bola não quicava, a bola não corria direito. Mas mesmo assim, o Palmeiras criou para fazer gol, principalmente no final do primeiro tempo, aquela bola que o goleiro tirou em cima da linha. Mas eu acredito que o Palmeiras no segundo jogo possa fazer os gols, né, porque jogou muito bem hoje, merecia a vitória, merecia sair com os 3 pontos, mas o futebol é assim. Continue ainda acreditando também que o Palmeiras vai classificar em primeiro lugar da chave, pelo futebol, pelo que a gente conhece, um time organizado, um time totalmente focado no objetivo. Então parabéns
ao Palmeiras. Parabéns à torcida que compareceu ao estádio. A gente via na televisão o canto da torcida. Então, parabéns, continuar acreditando e eu tenho certeza que a gente vai passar para a próxima fase. Valeu? Bora pro próximo? Eu quero saber do torcedor palmeirense, você tá orgulhoso ou você tá puto depois de Palmeiras e Porto? Eu acho que há espaço pros dois. Obviamente, tem que ficar orgulhoso, cara. Palmeiras não só foi melhor do que o Porto, mas no segundo tempo o Palmeiras foi muito melhor do que o Porto. Mas ao mesmo tempo, dá espaço pra você ficar puto. Pela quantidade de gols perdidos, o Palmeiras mereceu vencer o Porto. É óbvio que dá pra se dividir nesses dois sentimentos. Dá pra estar os dois, inclusive. Tanto o orgulhoso quanto o puto. Mas eu acho que hoje o Palmeiras conseguiu mostrar uma superioridade diante do Porto pra se classificar em primeiro desse grupo. Era pra ter vencido. Faltou efetividade pro Palmeiras hoje. Gostei do Verdão, boa estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, empate, 0-0, meu palpite era 1-1, bom empate de um Palmeiras que, pra mim, se houvesse um vencedor, seria a equipe brasileira. Digo isso porque Porto teve oportunidade, o Palmeiras, mas as do Palmeiras, aquela sequência de pá, no fim do primeiro tempo. Agora, a cabeçada do Murilo na trave, o Everton fez 2, 3 belíssimas chances de gol, tivemos dos dois lados. Não tô falando, nossa, o Palmeiras foi muito superior. Só tô falando que as chances do Palmeiras, pra mim, mais claras. Embora o Everton tenha sido também um personagem importante no jogo. Palmeiras agora, como todos, com um ponto, né? Tivemos um empate, Palmeiras e Porto. E o Al-Ahly também empatou com o Inter Miami. Vai ficar pelo saldo de gols, na minha opinião, entre Porto e Palmeiras. Porque eu vejo vantagem dessas duas equipes em relação aos outros dois times. Claro, não dá pra achar que vai ganhar. A gente já viu o Al-Ahly sendo perigoso. O Inter Miami tem o Messi, só isso. Só isso. Aí você pode falar, tem o Suárez. Ok, vocês entenderam o que eu tava dizendo. Mas gostei da estreia do Palmeiras, seria ótimo ter vencido. Mas um empate aí de uma performance muito decente da equipe brasileira. Quer dizer, então, que o Palmeiras brigaria pelo título do Campeonato Português, né? Inclusive jogou melhor do que o Porto, merecia ter ganho. Obviamente que isso aqui é uma provocação, porque o intuito do vídeo é refletir sobre o que a gente viu até aqui no Mundial, sobre questão de nível de enfrentamento, intensidade, e aí alguns parâmetros precisam ser levados em consideração. Primeiro, o período em que o Mundial está sendo disputado, né? Numa época diferente do que eles, principalmente, estavam habituados. O campeonato acontece no final da temporada europeia e acontece no meio da nossa temporada, invertendo o que acontecia antes, o que obviamente impacta em desgaste e tal. Por mais que o Porto tenha feito 46 jogos na temporada dele inteira e o Palmeiras já fez quase 40, estando na metade da temporada. Então, assim, em termos de nível de desgaste, não está muito diferente. E a temperatura acho que precisa ser levada em consideração, né? Apesar da variação de estados e cidades lá, você teve jogo aí com sensação de 32, 35 graus, por exemplo, o PSG e Atlético de Madrid, e foi um jogo numa rotação menor do que a gente está acostumado vendo jogos da primeira prateleira europeia. Obviamente que esta primeira prateleira europeia continua tendo uma diferença muito grande para todo mundo. Mas quando você vai para a segunda, para a terceira prateleira, que é, por exemplo, onde o Porto está ali, onde o Borussia está, onde hoje talvez esteja a Juventus, eu não estou falando da grife do clube, eu estou falando do futebol apresentado. Com essas variáveis aí, eu acho que a gente vai ter jogo em vários cenários. Eles continuam muito favoritos. O título deve ficar, obviamente, na mão do europeu. Mas a gente vai ter mais jogo do que talvez muita gente estivesse imaginando. E não adianta você falar, mas o Bayern de Munique fez 10-0. Fez 10-0 num time amador da Nova Zelândia. É um outro parâmetro. E eles têm todo o direito de estar lá e, enfim, faz parte. Não é essa a regra da Copa do Mundo de clubes. A gente vai ver jogo pau a pau, como a gente tem visto até agora. O jogo, no nível alto de enfrentamento, menos pau a pau, foi entre dois deles. PSG e Atlético de Madrid, onde o PSG sobrou e sobraria contra qualquer um. Tem jogo do Atlético de Madrid contra alguns times brasileiros? Cara, dependendo da rotação, talvez. E a gente tá falando de um jogo, não é um playoff. Então, assim, podemos nos surpreender. Mas, obviamente, o favoritismo continua dos caras. Mas foi um ótimo recado desse Palmeiras e Porto. Porque se era para ter um vencedor,
claramente era o Palmeiras, porque o melhor em campo foi o goleiro do Porto. Final de jogo, a estreia do Palmeiras, cara, assim, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma pena o Palmeiras ter empatado, porque teve chance de vencer. Nos pés de Estevão, cara, com o Flaco Lopes, com o Murilo, o Palmeiras perdeu gols incríveis, o goleiro do Porto, o Ramos, né, o Cláudio Ramos, com defesas milagrosas, né, salvando o time do Porto. Primeiro tempo, posso dizer para você que foi praticamente todo ele do time do Palmeiras. Segundo tempo, o Porto equilibrou um pouquinho, subiu um pouco a marcação, aquela coisa toda, mas assim, uma pena o Palmeiras não ter vencido esse jogo, que já daria ao Palmeiras uma condição muito boa no grupo, porque o grupo vem de 2 jogos, são as 4 equipes do grupo, de empate de 0-0. Olha só, a situação realmente difícil, né? Nesse grupo aí, ninguém fez gol até agora nesse grupo do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Palmeiras perdeu a chance, jogou melhor, foi um time que teve muito mais volume de jogo, teve muito mais posse de bola, mas a finalização foi um desastre, a bola não entrou. Hoje a bola chegou e falou assim, hoje não vou entrar, e acabou, pode tentar tudo quanto é jeito. De cabeça, de perna esquerda, perna direita, o Palmeiras tentou de tudo e a bola realmente não entrou. Jogou um bom futebol, melhor mesmo que o Porto, repito, no segundo tempo o Porto equilibrou um pouquinho, mas uma pena o Palmeiras não ter conseguindo essa vitória. Criou muita chance, Estevão eleito melhor em campo porque jogou demais, foi um jogador que foi para cima, o Maurício mais ou menos, Rios mais ou menos, Adímal Moreno numa marcação muito grande nesse meio de campo, foi uma coisa que chamou muita atenção, Felipe Anderson, aquele futebol que a gente já sabe do Felipe Anderson, Vitor Roque, um guerreiro, lutou, correu, brigou, ganhou bola perdida, foi um negócio impressionante que fez o Vitor Roque. E o Everton muito bem, Giai bem, Gomes, Murilo, Piquerez sempre bem, né? E nós tivemos aí o time do Palmeiras as alterações, entrou depois o Lucas Evangelista, pouco fez, o Veiga entrou, jogou um futebol até com uma qualidade legal, o Veiga, né, o Rafael Veiga. O Alan entrou na direita, foi bem no lugar do Estevão, não entendi a saída do Estevão até agora do jogo, ele foi eleito pela FIFA melhor em campo, hein? E o Abel tirou ele do jogo. E aí nós tivemos também o Paulinho entrando, o Paulinho entra, dá um outro ritmo pro time do Palmeiras, é um jogador de muita qualidade. E o Flaco Lopes entrou para a bola aérea, o Palmeiras começou a meter essa bola aérea, o Flaco tentou de todo jeito, uma hora um cruzamento do Piquerez, ele entra de frente na pequena área, assim, cabeceou, a bola foi para fora. Enfim, mais volume, mais futebol, mais sem gol. Isso foi uma pena para o time do Palmeiras, que volta a campo na quinta-feira, 13h, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. 0 Palmeiras, 0 para o Porto. Quinta tem mais. Um empate amargo teve o Palmeiras na estreia da Copa do Mundo de Clubes aqui no MetLife, em New Jersey, nos Estados Unidos. O time buscou, mas não conseguiu transformar alguns momentos bons em gols, perdendo algumas chances que poderiam ter levado o Palmeiras a conquistar os 3 pontos na estreia contra o Porto de Portugal, aqui nos Estados Unidos da América. O técnico Abel Ferreira lamentou o que aconteceu, entendendo que foi uma pena o Palmeiras não ter conquistado esses 3 pontos. Mas eu acho que uma observação deve ser feita. Muita gente está dizendo que o Palmeiras amassou o Porto. Não foi bem assim. O Porto criou pelo menos 5 boas chances durante o jogo aqui no MetLife. O Palmeiras criou outras 5, 6 chances também. Então, nesse aspecto, se faltou pontaria, se faltou a finalização certeira para a equipe do Palmeiras, também faltou para a equipe do Porto. Para a gente também não criar um factoide em relação a essa estreia do Palmeiras. Na construção de jogo, o Palmeiras construiu bem, mas faltou a finesse, faltou a categoria, faltou a capacidade técnica para empurrar essa bola para dentro do gol. E aí o goleiro Ramos se destacou, o substituto do Diego Costa, que está machucado, grande goleiro português, campeão da Nations League pela seleção portuguesa. O Ramos fez grandes defesas. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras teve a grande chance. Eu até cronometrei, foram 7 segundos em que o Palmeiras fuzilou o gol do Porto e não conseguiu fazer o gol. Primeiro com o Estevão, aí o goleirão Ramos fez a defesa, na sobra a tentativa do Maurício, e aí novamente o Ramos fez a defesa, e na sobra o Rios, colombiano Rios, também tentou, e a bola explodiu nas pernas dos jogadores do Porto. Um jogo de muita vitalidade, de muita marcação,
de 32 faltas, de muito estudo. O Martim Anselmi, que conhece bem o futebol brasileiro, já havia feito estragos contra o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana, ganhando no Maracanã, vencendo a Sul-Americana contra o São Paulo lá em Córdoba. Estudou muito bem esse time do Palmeiras, travou o meio-campo, impediu que o Palmeiras criasse mais do que criou nesta noite aqui nos Estados Unidos. E aí, no final das contas, do outro lado, o Porto também pode ter reclamado de ter desperdiçado essa chance de ter conquistado os 3 pontos contra a equipe do Palmeiras. Está tudo empatado nesse grupo. Inter Miami e Al Ahly empataram por 0-0, mesmo resultado de Porto e Palmeiras aqui no MetLife. E agora, na próxima rodada, o Palmeiras vai enfrentar aqui no MetLife o time do Egito, enquanto o Inter Miami enfrenta o Porto. O Palmeiras agora vai ter que fazer tudo certinho para se classificar e chegar às oitavas de final. E as oitavas de final é bom nem destacar agora, né? Porque é o grupo do Paris Saint-Germain, do Botafogo, do Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain, inclusive, que goleou na estreia o time madrilenho pelo placar de 4-0. Aí, quando chegar às oitavas de final, a parada será outra. E não vamos deixar de lembrar, não é? O Porto é o 3º time do Campeonato Português, terminou em 3º no Campeonato Português. E hoje encarou o Palmeiras, que é o líder da Libertadores e o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. E um time que, ao lado do Flamengo, tem sido os 2 grandes times do futebol nacional. Então, para uma reflexão nossa, não é? Acho que a Liga Portuguesa e a Liga Brasileira estão ali, hein? Muita gente fala que uma é melhor, a outra não, está inferior, mas pelo menos no jogo Palmeiras e Porto ficou ali bem parecido, né? Vocês não acham? Uma reflexão para vocês aí. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os jornalistas aí repercutiram o empate entre Palmeiras e Porto. Na minha opinião, um resultado injusto. Palmeiras mereceu a vitória, criou mais oportunidades. Só que é aquele negócio, né? Futebol, o que manda é bola na rede. E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol e sai com o 0-0, né? Como a partida entre Inter Miami e Al Ahly também foi 0-0, tá tudo embolado aí no grupo do Palmeiras. Próximo confronto do Palmeiras será contra o Al Ahly aí na segunda rodada do Mundial. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.